Queria convidar para sentar aqui à mesa Michel Bertoni Soares, está assinando a declaração. Michel é mestrando em Direito Político Econômico pela Mackenzie, né? Vai falar também sobre fomento. Vou passar a palavra para o professor Michel Bertoni Soares. Meu tema é relacionado ao fomento, a possibilidade de fomento para o restauro de bens públicos tombados, né? A gente, desde criança lá em Barbacena, né? Na verdade, o Jorge que brinca, né? Desde criança lá em Barbacena, aquele jargão. Na verdade, desde criança lá em Fartura, e eu tinha um sonho de ser prefeito de Fartura, né? Começa essa sanha fiscalizatória, nunca mais eu vou ser prefeito de Fartura. É uma cidade de 15 mil habitantes e é publicado no Diário Oficial. Procura-se alguém interessado em ser réu em ação de improbidade. E aí, apesar de confiar muito no Dr. Giorgio, no brilhantismo da atuação judicial dele, de repente você entra numa prefeitura, toma 10 ações, não há advogado que resolva. Você escapa de 7, 8, 9 e uma hora você vai acabar sendo condenado. Mas enfim, né, a primeira noção as primeiras vezes que eu ouvi falar de tombamento foi lá em Fartura, quando ele era moleque, criança, porque eu estudava numa escola que era tombada e havia um grande problema para reformar a escola, que era um imóvel tombado, não podia ter alteração na fachada, não podia ter alteração da estrutura. E a escola demorou muito para ser reformada, uma escola de 1916, e uma reforma substancial só foi ocorrer por volta de 2001, 2002, justamente pelos problemas para conseguir compatibilizar a reforma para a modernização do prédio, sem prejudicar a fachada e a estrutura que eram tombadas. E um outro caso interessante que acabou me chamando a atenção para o tema, naquela época, né, 14 anos, 15 anos, estudando lá, não tinha a mínima ideia do que era tombamento. Ouvia, a escola é tombada, não pode mexer, a escola é tombada, não pode reformar, modificar a estrutura, enfim. E um outro caso interessante, e aí já depois da formação na área jurídica e das discussões sobre tombamento todas, foi uma vez para a reforma da praça, né? A Fartura estava lá para reformar a praça e não sei o quê, uma mega discussão na cidade, a praça não era tombada, no município só tem 2 imóveis tombados, a escola e a casa da família de um amigo, que tinha sido uma outra escola anteriormente e tal. E a praça não era tombada, mas tinha uma discussão na época da reforma da praça, porque a praça era uma cidade antiga, apesar de ter poucos habitantes, e o piso da praça era todo feito de uma pedra especial, de uma pedra portuguesa, eles falavam, e formava um mosaico. E quando se propôs a reforma da praça em 2014, 2015, houve uma discussão muito grande a respeito de como seria conduzida a reforma da praça, porque apesar de não ser tombada, boa parte da população era a favor de manter o mosaico, manter as pedras, e aquilo encareceria a obra. Também tinham vários bancos históricos, que eram bancos que tinham sido destinados, doados por comerciantes do município, que retratavam a história do município. Tinha banco lá com mais de 50, 60 anos, dos principais comércios da época, com o número de telefone 09, né, aquelas coisas de 60, 70 anos atrás, no município do interior. Depois de muita discussão, e o pessoal discutia sobre fazer um pedido judicial para tombar a praça, para evitar a retirada dos bancos e evitar a retirada das pedras, do mosaico no chão, não foi possível, ninguém entrou com pedido de tombamento judicial da praça, mas se decidiu preservar o chão, o piso da praça, com mosaico em pedra portuguesa, e se decidiu retirar os bancos da praça, apesar de muito protesto da população naquela oportunidade. E é interessante, né? Na época eu sempre me lembrava, quando nessas discussões, acompanhando daqui de São Paulo essas discussões, da diferença que a gente vê, muitas vezes, na preservação do patrimônio histórico, cultural, dos bens tombados ou não, no Brasil, em cidades do interior principalmente, e em outros países, né? Na Itália, por exemplo, só para usar o exemplo de mosaico no chão, né? Tem uma igreja em Murano, do Duomo de Murano, lá em Veneza, que o piso forma um mosaico e o piso data de 1100, do ano de 1100, ou seja, o piso da igreja tem tem cerca de 1000 anos. E aqui no Brasil, muitas vezes, a gente tem uma tendência, não, demore tudo, vamos fazer de novo, e acaba perdendo aquela questão da preservação cultural, da preservação da memória do povo brasileiro, dos edifícios que poderiam ser tombados, ou, mesmo sem serem tombados, preservados, né? Então, bem essa diferença de cultura com relação à preservação dos bens culturais mesmo. Bom, mas então, a questão do tombamento, né? Da onde vem o termo tombamento, né? Tombar. Isso o Giorgio que me ensinou. Tombamento é um termo que vem
da questão do reino português, né, que o reino português fazia os inventários e a descrição dos bens, e esse inventário e descrição dos bens ficava na torre do tombo. Daí o termo tombar, tombamento, no sentido de inventariar, descrever, com o escopo de preservar determinados bens. No Brasil, a questão é tratada por um decreto-lei 25/37, né, um decreto-lei bastante antigo, e o tombamento tem por finalidade justamente preservar bens de valor histórico, de valor cultural, que tenham que ser preservados em virtude da preservação da memória do povo brasileiro, da memória da população local, e havendo esse interesse público, essa necessidade de preservação do patrimônio e do valor histórico do bem, o bem pode ser submetido a tombamento, seguindo o procedimento previsto no Decreto-Lei 25 de 1937. O interessante é que tanto bens particulares como bens da administração pública podem ser tombados. Ou seja, não há uma limitação no sentido de que, olha, só podem ser submetidos a tombamento os bens das pessoas em geral, que não sejam bens do Estado, da administração pública. Não. O tombamento pode atingir tanto bens dos particulares como bens da própria administração pública. E aí uma questão interessante que o Supremo Tribunal Federal julgou recentemente, na ação originária 1208, no sentido de que um ente federativo pode inclusive tombar bens pertencentes a outros entes federativos. Ou seja, de acordo com a decisão do Supremo, o município de São Paulo pode tombar um bem pertencente à administração pública direta ou indireta do Estado de São Paulo, por exemplo. Né? Foi a decisão do Supremo na ADI, na ADI não, desculpa gente, a ADI é porque hoje eu vou para a quarta palestra à tarde sobre financiamento eleitoral, que é o meu tema de pesquisa preferido, e eu estou falando da ADI 4650 do Supremo toda hora. Mas na ação originária 1208, o Supremo trouxe esse entendimento, assentou esse entendimento, e um dos motivos principais para que o Supremo decidisse que um ente federativo pode tombar bens pertencentes a outro ente federativo decorreu do fato de que a cultura, de acordo com a Constituição, ela tem que ser gerida de forma descentralizada e cooperativa entre todos os entes federativos. Por conta disso, esse foi um dos principais fundamentos pelo qual o Supremo Tribunal Federal decidiu que, respeitado o procedimento previsto no Decreto-Lei 27/37, 25/37, seria possível que um ente federativo tombasse bem pertencente a outro ente federativo. E como a gente encaixa a questão do tombamento com o fomento à cultura, né? A Constituição, lá no artigo 216, trata da organização do Sistema Nacional de Cultura, da preservação do patrimônio cultural brasileiro, trata do incentivo à cultura, né? E determina que todos os entes federativos eles têm que atuar em gestão integrada e descentralizada, juntamente ainda com a sociedade, né? Então é uma atuação que envolve União, Estados, Distrito Federal, municípios e a sociedade, para que a cultura possa ser gerida de forma descentralizada e cooperativa, e para que a cultura possa ser preservada e os bens de valor cultural possam ser preservados. E nesse sentido, né, nesse sentido de gestão cooperativa e associada que foi desenvolvido o Sistema Nacional de Apoio à Cultura no Brasil. E o artigo 216 da Constituição Federal determina que uma das possibilidades de preservação do patrimônio público, do patrimônio histórico brasileiro, vem a ser o tombamento, e além disso, confere ao Estado, e ao Estado em sentido lato, né, todos os entes federativos, o dever de zelar pelos bens públicos tombados, pelos bens públicos de valor histórico e cultural, e restaurar, preservar, reformar esses bens sempre que necessário, para que esses bens possam ser conservados e manter viva a memória do povo brasileiro. E o fomento entra aqui na questão do incentivo à preservação dos bens de valor histórico, no sentido de que, olha, é sempre comum a discussão acerca do papel do Estado, né? E muitas vezes a gente vê a discussão, olha, o Estado tem que se enxugar, o Estado tem que diminuir e cada vez mais fomentar a iniciativa privada, para que a iniciativa privada possa, a partir do incentivo do Estado, a partir do fomento do Estado, possa alcançar fins de interesse público, fins de interesse social, né? E nesse sentido o Estado pode incentivar os particulares à preservação de bens pertencentes ao patrimônio público, ao patrimônio cultural brasileiro.
E para fins da questão do incentivo à cultura e do incentivo à preservação do patrimônio cultural, acho que a gente pode classificar, pode conceituar o fomento, portanto, como estímulo prestado pelo Estado, pela administração pública, à atuação dos particulares para que eles desenvolvam a preservação do patrimônio cultural, para que eles diretamente desenvolvam, atinjam o interesse público, o interesse social na preservação do patrimônio cultural brasileiro. A ideia por trás desse fomento é que a administração pública e o Estado eles não atuam diretamente para preservar o patrimônio cultural. Não é diretamente nesse caso, no caso de fomento, que a administração pública do município de São Paulo vai ela própria reformar, restaurar o Teatro Municipal de São Paulo, que é um imóvel tombado pertencente ao patrimônio cultural. Não, a administração pública incentiva que particulares contribuam para a restauração do patrimônio cultural, para a restauração de um determinado bem, de um determinado imóvel que tenha valor cultural. Nesse sentido, portanto, a administração pública atua indiretamente, atua como fomentadora e incentivadora da atuação do particular, para que os particulares possam promover a restauração do patrimônio cultural. E é interessante que não há qualquer empecilho que um ente federativo fomente a atuação cultural, fomente atividades de outro ente federativo. E isso é bastante relevante do ponto de vista de quando a gente pensa na questão de um restauro de um imóvel da administração pública direta do município de São Paulo, por exemplo. Porque o restauro de um bem pertencente à administração pública do município de São Paulo poderia ocorrer com base em incentivos fiscais da Lei Rouanet, que é uma lei federal, e aí o incentivo viria da União, ou então da lei estadual que dispõe sobre fomento no estado de São Paulo. E há inúmeros instrumentos de fomento, né? O fomento honorífico, por exemplo, e aí eu penso bastante, sempre quando penso em fomento honorífico, eu lembro do Prêmio Inovare, né? Que o Poder Judiciário, o STJ, organiza o Prêmio Inovare para fomentar, para incentivar, para reconhecer práticas que, de alguma maneira, possam ser relevantes para a sociedade brasileira em termos de efetivação de direitos. Além disso, os fomentos jurídicos, e aí eu, pecando com subcensura da professora Paula Sturdo, mas a questão do fomento jurídico no estabelecimento de uma condição jurídica privilegiada em face do Estado para a qualificação de uma entidade, por exemplo, e uma série de tipos de instrumentos de fomento relacionados a fomentos econômicos, uma subvenção, um auxílio, incentivos fiscais que estão relacionados com a Lei Rouanet e com a possibilidade de restauração de prédios públicos tombados, isenções tributárias e uma série de instrumentos pelos quais a administração pública pode atuar para fomentar determinadas atividades. No que tange à questão da preservação do patrimônio cultural, é muito comum a aplicação e a utilização dos incentivos fiscais, né? Os incentivos fiscais eles partem da lógica de que o Estado, a administração pública, por meio de lei, ela renuncia a receber um determinado tributo para que o particular possa, por meio dessa renúncia fiscal, desse incentivo fiscal, para que o particular possa contribuir para uma determinada atividade pública. No caso, por exemplo, da Lei Rouanet, é muito comum que a administração pública, o Ministério da Cultura, aprova um determinado projeto, e ao aprovar um determinado projeto, habilita os proponentes do projeto a captar recursos com os particulares para, por meio desses recursos, realizar o projeto cultural que foi aplicado, que foi aprovado. E os particulares, a partir da contribuição que fazem, aí a questão da contraprestação presente nos incentivos fiscais, os particulares que contribuíram, que patrocinaram ou que doaram recursos para aquele projeto cultural, eles passam a ter o direito de abater uma parcela, de abater aquilo que doaram, aquilo que patrocinaram do seu imposto de renda. Aí a questão dos incentivos fiscais bastante aplicado já à Lei Rouanet. E é interessante que esses incentivos fiscais eles estão no campo da extrafiscalidade, né? Os tributaristas adoram falar nisso, da extrafiscalidade, na medida em que o Estado, a administração pública, não utiliza do mecanismo tributário para fins fiscais, para fins arrecadatórios, mas utiliza o incentivo fiscal para estimular uma determinada atuação do particular, para estimular que o particular contribua para aquele empreendimento.
E há uma série de leis que dispõem sobre incentivos fiscais, partindo dessa questão de que o Sistema Nacional de Cultura ele é descentralizado, integrado, cooperativo entre a União, Estados, Distrito Federal, municípios e a sociedade. No âmbito federal, a Lei Rouanet, né, ela é a 8.313 de 91, uma das leis mais atacadas nos últimos tempos, acho que está na frente até da Lei de Licitações, né, porque todo mundo, ao cabo de guerra, não pode gastar dinheiro com cultura, não pode, o governo deu 2 milhões de reais para tal artista, o governo deu 2 milhões de reais para ninguém, o governo aprovou um projeto para que o projeto pudesse, que era um projeto cultural, por meio do Ministério da Cultura, para que esse projeto possa ser eventualmente patrocinado pelos particulares. Se ninguém tiver interesse em patrocinar, o evento não vai ser realizado com recursos do Ministério da Cultura. Do Ministério da Cultura, não. Com recursos vindos desses particulares e que depois serão abatidos em impostos, né? Além disso, a Lei Estadual 12.268 de 2006, que dispõe sobre o fomento e os incentivos fiscais à cultura no Estado de São Paulo, e a Lei Municipal 15.948 de 2013, que dispõe sobre os incentivos fiscais à cultura no município de São Paulo, em substituição à antiga Lei Mendonça, que data de 1990 e que foi uma lei muito importante no momento em que a lei federal tinha sido revogada, que tratava de incentivos fiscais, de incentivos à cultura, e a Lei Mendonça foi, naquele momento, a lei de maior destaque nesse sentido de fomento à atuação cultural. E é importante e é necessário que cada ente federativo tenha a lei própria, porque os incentivos fiscais eles são feitos com base na renúncia fiscal de cada ente federativo. A União renuncia à parcela do imposto de renda, daqueles que contribuem com os projetos aprovados pelo Ministério da Cultura. O Estado de São Paulo renuncia à parcela do ICMS, com relação aos projetos que tenham sido aprovados pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, e aí a aprovação específica de cada ente federativo também, né? E o município de São Paulo pode, por meio da Lei 15.948 de 2013, aprovar projetos e renunciar ao recebimento do IPTU daqueles que contribuam para os projetos aprovados pela Secretaria Municipal de Cultura. A Lei Rouanet tratando especificamente da Lei Rouanet, a Lei Rouanet tem 3 mecanismos de incentivo à cultura principais, né? O Fundo Nacional de Cultura. O Fundo Nacional de Cultura ele é um fundo contábil, via de regra constituído por recursos recebidos a fundo perdido, e ele tem um orçamento muito pequeno. Se nós compararmos o que foi aplicado em termos de incentivos culturais em 2014 entre Fundo Nacional de Cultura e incentivos fiscais da Lei Rouanet, 88 milhões apenas foram aplicados como advindos do Fundo Nacional de Cultura e 1 bilhão e 300 milhões de reais foram aplicados por meio de incentivos fiscais. E a ideia do Fundo Nacional de Cultura sempre foi fomentar projetos que não teriam tanto interesse da iniciativa privada e fomentar projetos que não eram, portanto, relevantes para a iniciativa privada, mas que tinham a relevância cultural, e, além disso, descentralizar o investimento, fazendo com que regiões menos ricas do país pudessem ser beneficiadas com o fomento à cultura. E por isso é muito difícil, há uma série de entraves para a utilização do Fundo Nacional da Cultura para o restauro de imóvel público tombado, por exemplo. Por quê? Primeiro porque a conta é pequena, depois porque tem um objetivo muito claro, que é incentivar, diminuir as diferenças regionais entre as diversas partes do país, e depois porque está relacionado com a aplicação em atividades que não teriam tanto interesse da iniciativa privada em promover a sua execução. Além disso, né, via de regra, tem um concurso, tem o Ministério da Cultura previamente decide aquilo que ele vai incentivar. E no caso dos incentivos fiscais, por exemplo, são os particulares que apresentam o projeto ao Ministério da Cultura para que o Ministério da Cultura possa aprovar ou não o projeto. Há também o FINCART, né, que na questão de estabelecer um fundo de investimento em cultura e arte, o FINCART ele acabou não vingando, ele se destinaria às atividades tidas como mais lucrativas, culturais mais lucrativas, por exemplo, a produção de um filme, a produção de um filme, de um documentário, de um CD, de um DVD, e o FINCART ele se basearia em fundos de investimento
realizados por meio da CVM. Acabou não sendo regulamentado e acaba não sendo aplicado. E, por fim, os incentivos fiscais. Os incentivos fiscais previstos na Lei Rouanet, que são o mecanismo mais importante de fomento à cultura da Lei Rouanet, justamente pelo volume de recursos que eles injetam na preservação do patrimônio cultural ou do desenvolvimento de atividades culturais. Os incentivos fiscais eles podem ser realizados de duas formas, de acordo com a Lei Rouanet, ou por meio de doação ou por meio de patrocínio. Qual a diferença entre doação e patrocínio para a Lei Rouanet? Que na doação, o particular que adere ao projeto, que contribui para o projeto, ele não faz a divulgação da contribuição. Ele não tem interesse em divulgar e ele aceita contribuir sem realizar a divulgação futura, sem realizar uma atividade de marketing futuro em cima da doação realizada. Com relação ao patrocínio, que é uma outra modalidade de incentivo fiscal previsto na Lei Rouanet, no âmbito do patrocínio, o particular já adere ao projeto e financia o projeto previamente aprovado pelo Ministério da Cultura com o intuito de divulgar que ele patrocina aquele projeto. Vamos supor, o município de São Paulo vai reformar, vai restaurar novamente o Teatro Municipal de São Paulo. É evidente que isso geraria um grande interesse por parte de inúmeras empresas em patrocinar o restauro do Teatro Municipal de São Paulo e desenvolver atividades de marketing relacionadas ao incentivo prestado à reforma, ao restauro do Teatro Municipal de São Paulo. Então essa diferença entre doação e patrocínio, doação sempre sem a questão da divulgação e das atividades de marketing em cima do projeto, e o patrocínio particular contribui com o escopo de poder divulgar a sua contribuição e realizar atividades de marketing em cima desse. E como funciona a sistemática, né? O interessado em promover, em realizar um determinado projeto cultural, propõe o projeto cultural para o Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura vai avaliar o projeto cultural, no sentido de se o projeto cultural preenche ou não os requisitos previstos na Lei Rouanet e nos demais regramentos internos do Ministério da Cultura. Sendo preenchidos os requisitos, autoriza-se a captação de recursos de acordo com o cronograma financeiro apresentado e a captação se dá por meio da contribuição dos particulares do Instituto do Mecenato. Né? O Instituto do Mecenato que lembra lá Caio Mecenas, no Império Romano, que era um sujeito que ficou muito famoso por uma série de atuações, além dessas atuações, pelo incentivo que prestava aos artistas locais. Né? Então, o recibo de mecenato ele é o instrumento utilizado por particular para que o particular contribua para um determinado projeto cultural aprovado pelo Ministério da Cultura e utilize esse recibo correspondente ao valor da contribuição realizada para abater o seu imposto de renda, no caso da Lei Rouanet. Então, a aprovação prévia do projeto, o valor que pode ser captado, os particulares que tenham interesse em patrocinar ou em doar para o projeto fazem o patrocínio e a doação, recebem o recibo de mecenato e depois abatem a quantia doada do seu imposto de renda, conforme o regramento previsto na Lei Rouanet. E aqui a gente chega no ponto central que eu queria destacar com vocês, relacionado à questão da utilização da Lei Rouanet para o restauro de imóveis tombados da administração pública direta. Há um dispositivo no decreto federal 5761 de 2016, o artigo 23, parágrafo 1º, que menciona que a administração pública direta ela pode ser proponente de projetos relacionados, projetos culturais, que sejam financiados por meio do Fundo Nacional de Cultura. E não menciona nada a respeito da possibilidade da administração pública direta propor projetos relacionados que sejam custeados por meio de incentivos fiscais. Com base nisso, às vezes surge um falso entendimento de que imóveis da administração pública direta tombados não poderiam ser restaurados por meio da utilização de incentivos fiscais. E é um falso entendimento por quê? Porque não há qualquer vedação na Lei Rouanet quanto à possibilidade de que projetos da administração pública direta, imóveis da administração pública direta, sejam beneficiados com incentivos fiscal para a realização do restauro. E o decreto, ao regulamentar o disposto na Lei Rouanet, não poderia dispor de forma diversa. O que o decreto faz e por que o decreto tem essa redação? A administração pública direta, via de regra, ela não se destina exclusivamente, especificamente, a atividades culturais.
não é o fim primordial da administração pública direta. Né? Quando faz por meio da Secretaria de Cultura. Né? E a Lei Rouanet e o decreto que a regulamenta são bastante claros no sentido de que os projetos culturais apresentados ao Ministério da Cultura para fins de aprovação do incentivo, eles têm que ser projetos apresentados por entidades que atuem na área cultural. Por entidades ou inclusive empresas, mas que tenham atuação na área cultural comprovada pelos seus atos constitutivos e comprovada pelo seu CNPJ. Em vista disso, como a administração pública direta, em regra, não tem atuação específica na área cultural, ela não pode diretamente propor o projeto de incentivo. Então há um óbice, talvez um óbice legal, aqui o município de São Paulo por si vai lá, Ministério da Cultura, eu quero reformar o Teatro Municipal de São Paulo de novo, restaurar o Teatro Municipal de São Paulo de novo, e eu, a administração direta, venho aqui solicitar que seja aprovado o meu projeto para restauro do Teatro Municipal. Por quê? Porque o município não tem essa atuação específica, direta, na área cultural. O Teatro Municipal de São Paulo, por exemplo, foi reformado por meio da atuação de uma fundação, a Fundação gere o Teatro Municipal, e foi a fundação que apresentou o projeto de restauro aos órgãos públicos competentes. O Ministério da Cultura permite, autoriza, em algumas hipóteses excepcionais, que as secretarias de cultura, e aí vinculadas à administração direta, que as secretarias de cultura elas apresentem o projeto de restauro, para que o projeto de restauro seja analisado e deferido ou não. Mas o que é mais comum e mais tranquilo do ponto de vista jurídico é a apresentação de um projeto que seja de interesse da administração pública direta, de um projeto relacionado a um bem da administração pública direta, por uma entidade ou por uma empresa, por um particular, que atue na área cultural ou por uma fundação da administração pública que atue na área cultural. Porque a lei ela deixa claro que é possível que o projeto de restauro seja apresentado por terceiros, seja delegado a terceiros a sua apresentação, a sua gestão. Isso não há qualquer impedimento legal com relação a isso. E essas entidades elas podem receber delegação para que elas apresentem o projeto de restauro perante o Ministério da Cultura e, sendo aprovado o projeto de restauro, para que elas executem o projeto de restauro. Aí o importante no momento da delegação é garantir que a delegação seja feita com observância do princípio da isonomia, com a observância do princípio da publicidade, que seja utilizado o procedimento correto para que a delegação seja realizada. Portanto, é possível que o proponente, no âmbito da Lei Rouanet, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, com atuação na área cultural, que receba a delegação da administração pública direta para apresentar o projeto de restauro de um imóvel da administração pública direta. Né? Não há nenhum impedimento nesse sentido, e é um procedimento bastante utilizado. Por exemplo, recentemente, a Secretaria de Estado da Cultura do Distrito Federal pretendia realizar o restauro do Teatro Nacional e publicou um edital para realizar o chamamento público de empresas ou entidades com atuação na área cultural que tivessem o interesse de receber a condição de delegatária da administração pública direta do Distrito Federal para apresentar o projeto cultural perante o Ministério da Cultura para o restauro do Teatro Nacional. Isso foi impugnado perante o Ministério da Cultura, esse edital. Um grande escritório de advocacia fez a impugnação perante o Ministério da Cultura, dizendo que esse procedimento não poderia ser adotado. O Ministério da Cultura falou não há qualquer óbice. E mais, e aí um tema interessante aqui para fazer um link com a palestra da Paula, que vem daqui a pouco, no sentido de que o edital ainda previa justamente que poderiam ser entidades sem fins lucrativos, os proponentes, ou então empresas que tivessem atuação na área cultural. E o Ministério da Cultura respondeu à impugnação justamente nesse sentido para dizer, olha, a Lei Rouanet é especial em relação à Lei 13.019, de modo que não há óbices a que uma empresa com atuação cultural seja proponente do projeto. Né? Receba a delegação da administração pública, proponha o projeto, execute o projeto e seja remunerada por isso por meio dos incentivos fiscais. E há alguns outros casos interessantes, também relacionados à temática. Um deles foi o restauro dos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro. A Secretaria de Cultura do município do Rio de Janeiro procedeu à restauração dos Arcos da Lapa, utilizando a delegação da condição de proponente, a CEP 28, que era uma empresa, uma entidade especializada na área, e a CEP 28 atuou como delegatária, propôs o projeto
perante o Ministério da Cultura. O projeto foi aprovado e executado por meio de incentivos fiscais. Trazendo mais para perto da gente aqui em São Paulo, no município de São José dos Campos, houve também um projeto parecido no pavilhão Marina Crespi, que era um parque local, de um parque local, na qual um particular, uma associação, né, a Associação Joseense para Fomento da Arte e da Cultura, recebeu delegação da administração pública direta para ela, a associação, apresentar o projeto ao Ministério da Cultura e executar todo o projeto de incentivo, todo o projeto para o restauro do imóvel. A questão da possibilidade da atuação da administração direta e do restauro de imóveis da administração direta por meio de incentivo fiscal é bem mais clara na lei estadual do Estado de São Paulo, que trata do fomento à cultura, e na lei do município de São Paulo, que trata do fomento à cultura. Que aí eles já deixam clara essa interpretação que eu trago para vocês e que é a interpretação que o Ministério da Cultura tem adotado. Nas leis estadual e municipal, consta expressamente que a administração pública ela não pode ser proponente, porque ela não tem essa finalidade principal cultural, mas ela pode ser beneficiada de um projeto cultural que seja apresentado por terceiros, né? Então, terceiros que até podem receber delegação nesse sentido. E, na verdade, o sentido de benefício de um empreendimento desse, de um restauro, de um imóvel tombado, salvo melhor juízo, ele não pode ser buscado no sentido de benefício da administração pública, porque o benefício é da coletividade. O interesse em restaurar o bem, o interesse em preservar o bem não é exclusivamente da administração pública direta. E, por vezes, a administração pública direta não tem recursos financeiros para, por meios próprios, prover a restauração do bem, não tem previsão orçamentária para isso, e o bem pode sofrer algum risco de desabamento, um risco de prejuízo à sua estrutura, e não há recurso naquele momento. Ela pode utilizar desse mecanismo, no sentido de que, além de tudo, o interesse prevalente, o interesse não é só da administração pública direta, o interesse é da coletividade como um todo na preservação e na conservação do patrimônio cultural, obviamente, né, no caso dos bens públicos tombados, no caso dos bens públicos que já haja um reconhecimento do valor histórico e do valor cultural do bem público. E esse tombamento ele pode ter ocorrido tanto por meio do órgão municipal, que trata de tombamento, por meio de um órgão estadual, né? A gente mencionou nisso que haveria a possibilidade de que todos os entes federativos atuassem nesse sentido. Então, o tombamento pode ocorrer pelo órgão municipal, pelo órgão estadual ou pelo órgão nacional, né? No caso, pelo IFAM, pelo CONDEFA, ou pelo CONPRESP, no município de São Paulo, por exemplo, pelo CONPRESP. Não há qualquer impedimento legal a isso, e também não há qualquer impedimento legal no sentido de que um bem que tenha sido tombado pelo CONDEFA, por exemplo, que atua no âmbito do Estado de São Paulo, seja incentivado por meio de recursos advindos da Lei Rouanet. Também não há nenhum impedimento legal no sentido de que haja concorrência de incentivos fiscais de mais um ente federativo no restauro dos imóveis. Então, é possível, por exemplo, que o restauro de um imóvel no município de São Paulo seja realizado por meio de incentivos fiscais obtidos junto ao Ministério da Cultura, com base na Lei Rouanet, obtidos perante a Secretaria Estadual de Cultura, com base na lei estadual, ou ainda com a concorrência também de recursos previstos na lei municipal, desde que o projeto seja aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura. O que é importante para que haja esse concurso entre os diversos entes federativos no financiamento pelos diversos meios de fomento, é, obviamente, que o projeto seja aprovado por cada ente federativo. Para receber recursos pela via dos incentivos da Lei Rouanet, é fundamental a aprovação pelo Ministério da Cultura e, nos demais casos, por cada ente federativo. Então, para concluir, né, é possível a delegação da condição de proponente. A administração pública abre um edital para delegar a condição de proponente, já traz o projeto básico, o projeto inicial, para que as entidades interessadas ou as empresas interessadas possam participar, obterem a condição de proponente, para depois proporem o projeto cultural para restauro de imóveis tombados, imóveis com valor cultural reconhecido perante os órgãos públicos competentes. Essa ideia por trás da questão da restauração e da atuação dos particulares em concorrência com a administração pública e para fomento da cultura. E é interessante nessa atuação que a administração pública delega a condição
E muitas vezes a delegação dessa condição de proponente a terceiros decorre do fato de que o restauro envolve uma série de atividades que não podem ser prestadas por qualquer empresa de engenharia, por qualquer empresa de arquitetura. O restauro, ele envolve uma série de atividades que, em 99,9% das vezes, a administração pública, por seu corpo, sequer tem condições de preparar o projeto do restauro. Esse projeto tem que ser preparado por uma entidade ou por uma empresa que tem atuação na área e expertise na área, que é uma área muito específica e que trata de inúmeros pontos bastante relevantes. Bom, acho que é isso. Agradeço pela atenção. Muito obrigado.